Então, vou estar utilizando agora um programa chamado Inkscape. Um programa gratuito para poder criar vetores, tá? Tanto de letras como imagens, tá? Essa aqui é a área de trabalho dele. Então, dentro dessa área de trabalho dele, a gente vai ter que fazer uma pequena alteração aí, né? Então a gente coloca aqui, ó, 1200, depois 600. Então ele ficou no tamanho de uma chapa, ok? Uma chapa de EPS. Então é importante você fazer essa alteração. Então se você tiver um de 90 por 50, então você muda, para você saber o tamanho dos objetos, a colocação e tudo mais. Lembrando que o corte é da direita para a esquerda, tá? Então tem que ter esse posicionamento aí. Vou criar aqui um retângulo, ó. Então o retângulo está aqui. Repare que ele está da cor branca. Então o que a gente vai fazer aqui agora então? Fazer a alteração da cor, tá? Então tem a cor do preenchimento e aqui fazer a mudança da cor da borda, do contorno. É importante que as imagens, tá, fiquem da cor escura, tá? Preto, azul escuro, porque o branco ele não reconhece como área de corte, tá? Então tem que estar uma cor preta, porque ele vai pegar o contorno do preto para poder fazer o corte, tá bom? Nesse caso aí ele vai fazer o contorno das laterais. Então a gente vai fazer uma modificação aqui da cor do preenchimento. Então a gente vai tirar o preenchimento, ficando só o contorno. Então agora deixar só o contorno. Vou fazer a alteração da espessura do contorno agora. Então tem aí, ó, a gente vai deixar de 15 milímetros de contorno, tá? Que é 1,5 cm. A gente vai fazer essa alteração. Então é um retângulo com 15 milímetros de borda aí, de espessura, ok? Eu vou mudar aqui ó, o tamanho dele. Você pode definir o tamanho dele conforme a necessidade que você precisa, né? Então, definiu o tamanho, só que repare que a borda afinou. Então a gente vai ter que consertar a borda ali, né? Voltar aos 15, novamente, né? 15 milímetros de borda. Feito isso, agora vamos fazer o alinhamento. Vamos reposicionar, agora vou fazer posicionar o retângulo, né? Porque ele está no meio da chapa, não pode começar daí, né? Tem que começar do canto. Então a gente vai posicionar, porque imagina você colocar vários objetos aí, né? Então para você recortar vários, tem que reorganizar aí. Então é importante fazer essa organização direitinho aí para poder caber cada um. Então vamos alinhar aqui na parte superior e à direita. Lembrando que a máquina corta da direita para a esquerda. Então tem que ter isso em mente. Certo? Então, feito o posicionamento, então vai começar ali, ó, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Vamos colocar um outro objeto aqui agora, né?
com esse novo objeto, eu vou explicar como faz para poder fazer um corte com vários objetos, ok? Então eu estou pegando aí um rectângulo, vou mudar aqui o tamanho dele. Deixar nessas medidas aqui mesmo. Arredondar elas, né? Agora eu vou aproximar próximo do retângulo aqui. Vamos dar um zoom aqui para visualizar melhor. Antes vamos arrumar a borda, né? Porque diminuir a borda diminui também. Ela é como que proporcional, mais ou menos, né? Aí tá aqui. Aproximei as imagens pra gente poder trabalhar melhor com elas, né? Então eu vou dar uma girada aqui nesse objeto para posicionar a parte reta para cima, mas a posição você que define aí da maneira que você acha melhor, ok? No corte e tudo mais. Agora eu vou explicar daqui a pouco como faz para poder criar o caminho para poder o corte sair por igual essas partes aí. Para cima, da página, vou aproximar um pouquinho aqui. Eu poderia encostar a ponta no retângulo, fechando ali, mas só que o que acontece, se eu fizesse isso, na hora que terminasse de cortar, aí ia ter que fazer o acabamento, né, da ponta e tudo mais, né? Se isso não for problema, pode ser feito. Então a maneira que vai ser realizado isso aí pode ser de várias formas, ok? Aí eu vou explicar aqui como fazer a união dos dois aí, e também a questão do seguinte, ó, quando o fio for passar, ele vai cortar por fora, certo? E aí tem que fazer a sequência para o outro e depois ele tem que fazer o corte por dentro. Para fazer o corte por dentro, criar a passagem, né? Aí tem que criar uma passagem para ele que ele possa cortar a parte de dentro. Do jeito que tá aí, só corta a parte de fora. Então é
importante criar sempre o caminho. Tem em mente, tem que criar o caminho, ok? Tem que estar criando esse caminho aí para ele poder percorrer os objetos todinho. Vamos criar agora a parte de início, ok? Onde vai iniciar? Então nessa ponta aqui, ó, a gente vai iniciar essa parte aqui. Tem que ser aí? Não, poderia ser embaixo, poderia ser em cima, pode ser no meio, tá? Mas como como definir um corte de cima para baixo, da direita para a esquerda, então eu vou pegar aquela pontinha bem ali e criar um ponto de inicialização, ok? Então eu peguei um retângulo ali para ser mais rápido, para criar uma pequena linha, certo? Você pode criar com linha, com retângulo. Com retângulo eu vou fazer essa linha acontecer aí, certo? Aqui, desse jeito. Agora eu vou diminuir a altura dela, certo? E é bacana o seguinte, ó, o fio tem 0,5 milímetros, ok? Sempre quando você for fazer essas linhas finas aí, faz sempre bem menos do que o fio, ok? Para que o fio possa passar no mesmo lugar que ele entrar do que ele sair, beleza? Então no mesmo lugar que ele entra, é no mesmo lugar que ele vai sair, porque o fio está fininho. Então, tipo assim, eu tô colocando aqui, ó, com uma espessura de uma altura aí, no caso eu estou definindo a altura de 0,1 milímetro, quer dizer, 1/10 de milímetro, ok? Então eu estou com 0,1, tá? O fio é 0,5, então quer dizer, se o fio é 0,5, eu estou criando um fio de 0,1, então não tem borda, eu ia passar a borda muito fininha para que ele venha, para que ele não venha passar no mesmo lugar. Então ele vai passar no mesmo lugar porque a borda é muito fininha, né, em relação à espessura do fio, entendeu? Eu estou colocando aqui o fio de um comprimento aqui de 20 milímetros, tá? Então tem aqui 20 milímetros, eu vou deixar aqui 5 milímetros para dentro e 15 para fora, ok? E o que vai acontecer? Na máquina eu vou deixar em torno aí de 10, 12 milímetros afastada da placa, entendeu? Então eu posicionei ali, eu alinhei ali no cantinho, certo? E agora eu estou colocando menos 5 para ele entrar ali no eixo X. Ali, então tá com o que? 5 milímetros para dentro e 15 para fora. Quando eu for posicionar o meu fio, eu vou posicionar, eu sei que eu tenho que posicionar entre 10 e 15, ok? Porque o fio vai esquentar, eu não posso deixar muito perto, porque o fio esquenta. Se o fio esquenta, então vai começar a deformar o isopor. Então eu tenho que deixar um pouquinho afastado, certo? Aí eu deixei ele afastado e aí ele vai poder iniciar dessa forma. Vamos criar agora o percurso de dentro do retângulo ali, no caso, para ele poder cortar a parte de dentro. Eu dupliquei esse fio, só que lembrando que eu falei, onde está preto é o que ele vai cortar. Então, se eu fosse unir essas partes aí, no caso aí, ele vai passar ao contorno disso aí, sempre vai contornar a cor escura, sempre contorna a cor escura. Então, no caso aí, a gente tem que mudar a cor, certo? Eu tenho as camadas aqui do lado, né? As camadas aqui, repare que as camadas estão em retângulo, losango, né? Tudo aí. A gente vai ter que mudar isso daqui a pouco. Então, ó, a gente está criando um caminho, quer dizer, ele vai vir por fora, depois ele vai entrar ali, cortar por dentro, sair e voltar na base, na ponta onde iniciou, certo? Então ele vai fazer esse caminho. Então esse fio aqui a gente tem que mudar a cor dele para branco, porque a gente vai fazer a inserção dele, né? Fazer o corte ali, para a gente fazer esse corte aí, ele tem que estar na cor branca,
aqui ficou na cor branca, ok? Para que a gente for... a outra coisa aqui é a largura desse fio aí, ela tem que ser maior do que o contorno, para que possa ser feito o corte, ok? Então aí tem que ser, o fio tem que ser maior, né, do que o contorno, para poder realizar isso aí. Outra coisa também é a espessura desse fio aí, né, que está sendo criado ali. Também ele é 0,1, tem que ser bem menor do que o fio, para ele possa entrar e sair do mesmo caminho que você criou ali, certo? E agora o que a gente vai fazer agora, a passagem ali, ó. A gente tem que criar agora aqui, ó, a união desses dois objetos, porque senão ele só ficar no retângulo. Só ele ficar só no retângulo, não tem como passar para o outro. Você tem que criar isso, esse caminho, igual o trem, né? Você tem que criar o caminho do trem. Então eu vou duplicar isso daqui, vou duplicar ele. E agora eu vou usar ele aqui, ó. Vou posicionar ele aqui entre os dois, certo? Para fazer a união desses dois depois, ok? Para fazer a união dos dois. Só como são duas peças separadas, mas eu tenho que unir essas duas peças para que o fio possa passar de um para o outro, entendeu? Tipo criar uma ponte entre os dois aí. Então ele vai percorrer aqui, vai passar ali, ó, vai passar por essa ponte que a gente criou, vai dar o contorno, e aí, deixa eu ajeitar aqui, peraí. Então, é isso. Então, ele vai iniciar aqui, ó. Aí o fio vai percorrer, aí percorreu o fio, aí vai subiu, passou pela ponte que a gente criou, certo? Depois vai fazer o contorno ali e vai passar por fora, vai chegar ali, vai voltar, termina ali, continuar ali no retângulo. Tem a parte branca ali, ó. Ele vai entrar na parte branca e depois vai sair de novo na parte branca e finalizar no ponto de inserção, certo? No losango ali, a gente não criou nada para que ele possa entrar ali, então a gente tem que criar alguma coisa para que ele possa entrar e cortar a parte daquele miolo ali, né? Então vamos pegar o que a gente já fez ali, vamos duplicar ele, certo? Lembrando que a posição é você que define a melhor posição para cortar, para passar, entendeu? Você mesmo define isso daí. Tá, eu vou pôr aqui na parte de baixo. Podia ser em cima, do lado, entendeu? Você define isso aí. Deixa eu girar esse risco aqui e posicionar aqui, ó. Vou posicionar eles aqui. Beleza, então temos aqui já criado a linha aqui. Quando agora ele for fazer o percurso de fora, ele vai poder entrar e cortar a parte de dentro agora também, certo? Agora a gente tem que fazer todas essas alterações aqui. Isso, aqui é o ponto de início. Então aqui é o ponto de início, a gente tem que unir com o retângulo. Ele vai percorrer por fora agora, ó. E aí vai dar o contorno. Agora tem a parte branca, ele vai entrar aqui, né? Entrando, vai cortar a parte de dentro. E aí cortando a parte de dentro, ele vai sair por onde ele entrou, porque a entrada é mais fina do que o próprio fio. E aí vai chegar naquela ponte que a gente criou, a união ali, é fazer o contorno por fora, vai entrar, depois fazer o corte por dentro, depois sair e finalizar na ponta onde a gente colocou ali, beleza? Bom, quem tem que fazer o seguinte, repare que esses objetos estão como retângulo, como hexângulo, então a gente tem que converter eles em caminho, tem que converter eles a caminho, beleza? Então eu selecionei todos aqui, agora vamos converter eles a caminho,
Então vou converter o contorno, que eu estou usando só contorno, então vou converter aqui, ó, contorno caminho. Então agora temos aqui o menu, ó, converter contorno em caminho. Clicou nele, repare que vai mudar as camadas aqui do lado direito, certo? Então elas modificou. Então agora elas foram convertidas em caminho. O que a gente vai fazer agora é unir. Vou fazer a união. Eu poderia fazer a união de todas as partes pretas, tá certo? Mas vamos fazer aqui, ó. Vou fazer um por um. Unir essas duas partes. Eu poderia unir com esse também e com outro também, certo? Posso unir todos esses aí de uma vez, selecionando aí cada um, beleza? Mas vamos fazer aqui, ó. Beleza, então agora, ó, vou escolher aqui, ó, união. Então a gente vai unir. Pronto. Uniu então o ponto de início com o retângulo. Agora vamos unir o retângulo com a linha que a gente criou ali, que vai ligar o losango. Então eu vou selecionar aqui, ó, o retângulo, a linha e o retângulo. Vamos lá e união. Uniu, vai estar os quatro unidos, tá? O risco de ponto de início com o retângulo e o retângulo com a ponte, com o risco da ponte que a gente fez com o hexângulo. Então agora estão unidos em um objeto só, certo? Então ele vai fazer o percurso e vai passar ali tranquilo agora, certo? É necessário fazer isso. Agora a gente vai fazer o rasgo ali, né? A gente vai fazer ali. Então temos que selecionar ali, ó. Vou dar um ajuste aqui, ó, para deixar bem retinho aqui essa parte aqui, né? Ajeitar aqui um pouquinho para cima. Ele vai poder, quando o fio entrar ali, o fio vai passar certinho ali, já vai dar continuidade reta ali. Não tem muito problema, ok? Unir aqui os dois, dá uma olhada tudo aqui, tá unido, o risco branco com o retângulo, tá? E aí vou usar a opção de você percebe agora que ele criou um corte ali, ó. Criou esse corte. A gente vai fazer a mesma coisa com o retângulo agora. Seleciona ali o risco, seleciona o outro. Vou aproximar aqui para você ver, ó, como vai ficar. Olha, o risco branco selecionado. Eu vou selecionar agora o conjunto do retângulo com o hexângulo, tudo junto. Vamos lá no e fazer o corte aqui, ó. O Inkscape tem essa opção, então, ó, prontinho, tá vendo ali, ó? Então, ele criou essa passagem aí, ó. É por onde o fio vai passar. O fio vai vir, entra ali, faz o corte para cima, dá a volta e desce por ali novamente e continua nesse caminho aí. Legal? Então pronto, o objeto já está pronto aqui, ok? O que a gente vai fazer agora é o seguinte: vamos salvar ele no formato vamos exportar essa imagem aqui, tá? É importante o seguinte: a imagem está selecionada, a opção ali, ó, tem a opção ali, tem que estar selecionada também, tá? A opção, ó, salvar o selecionado, a opção selecionada, tal seleção, porque a gente só quer essa imagem, tá? A gente não quer toda a área não. Cuidado com isso aí. Aí aqui, ó, eu vou escolher a pasta onde vai salvar. Então tem que estar selecionando, mostrando ali, mostrou ali. Eu vou escolher a pasta onde eu quero salvar e o nome
certo? Eu vou definir ali o nome para salvar. Porque se você não selecionar, ele vai pegar toda essa área aí com o objeto. E a gente não quer isso, né? A gente só quer o objeto para salvar bem, para poder trabalhar só com ele. Ok?